Olá, Ramon Durante falando, é um prazer falar com você. Hoje eu vou trazer o tema sobre desenvolver software não é programar banco de dados. Então esse é um assunto que acaba gerando bastante discussão dentro dos projetos de software e é um tema muito importante. Eu recebo muito contato sobre esse tema, principalmente das empresas que não estão conseguindo sobreviver nessas jornadas de transformação digital ou de novos profissionais que entram nos projetos e não conseguem entender, o motivo de projetos de modernização ainda estarem presos a estratégias específicas de banco de dados. Então, é muito importante a gente discutir esse tema. A gente está num momento muito importante do mercado. Eu tenho trabalhado no mercado de software nos últimos 25 anos, E o objetivo desse bate-papo é aprender com você, compartilhar experiências para que juntos a gente consiga evoluir as nossas estratégias de desenvolvimento de software. Então aproveite também para compartilhar esse canal com outras pessoas. É super importante a gente ampliar a nossa discussão. Eu me lembro muito bem, quando eu comecei a escrever as minhas primeiras linhas de código foi com o Basic, não sei se você conhece, e com o Basic especificamente na época eu não tinha um serviço de banco de dados para me apoiar na persistência. Então era bem interessante, eu tinha que escrever uma rotina para salvar um arquivo texto, e depois fazia a leitura desse arquivo. Eu me recordo, que era um processo muito difícil de fazer. E eu, naquela época, já percebi uma dificuldade muito grande nesse processo. Por outro lado, ocorreram evoluções muito positivas, como o próprio Clipper, por exemplo, na época. Acho que foi uma linguagem bem interessante. Já tinha um modelo de banco de dados utilizado, baseado no famoso DBF, e garantia um processo de persistência. Corrompia de vez em quando, vocês sabem muito bem, precisava reindexar. Vocês também conhecem muito bem quem já viveu essa época. Mas, até para você contextualizar, essa presença do banco de dados junto com as aplicações sempre foi uma demanda, Só que a evolução dessa história seguiu alguns caminhos, e trouxe prejuízos durante toda a jornada. E às vezes pessoas novas que já estão chegando nos projetos não conseguem entender, determinados desafios que estão passando hoje, sejam de performance, escalabilidade, continuidade, dificuldade de manter os projetos, mas não sabem a causa raiz. E a partir do momento quando você participa de uma conversa como essa e entende o fluxo, vai te ajudar também a promover discussões com outras pessoas que não entenderam, o quão é importante separar a responsabilidade do que é persistência e do que é aplicação. E o efeito disso dentro do próprio ciclo de desenvolvimento das suas aplicações. Então é super importante que você participe sempre que possível dessas discussões, trazendo outras pessoas, compartilhando, para a gente poder evoluir em conjunto. Mas vamos lá. Então eu estava falando sobre o meu primeiro aprendizado com Basic, falei sobre o próprio Clipper, E me veio à mente agora uma lembrança bem interessante também do Visual Basic 3, eu acho que vocês também talvez não conheçam, Eu acompanhei toda essa jornada aí de evolução do Visual Basic, transição para o próprio Visual Studio que nós temos hoje. Mas o ponto é que naquela época, e aí quando eu comecei com o Visual Basic 3, eu comecei a trabalhar com o Access 2.0. Vocês não têm ideia do quanto eu fiquei feliz com essa revolução, Porque aí eu conseguia estruturar a minha aplicação e usar um modelo de persistência para salvar as informações que eu estava trabalhando. Então foi de grande ajuda, eu consegui fazer diversas aplicações. Obviamente vocês devem imaginar que o que nós conhecemos como Netflix hoje era uma locadora, e eu fiz algum software de locadora, Fiz algum software para a parte também comercial. Então eu olhava muito cenários de negócio e usava para praticar as implementações. Então, acho que quem viveu essa época estava muito dentro desse contexto, Então, a gente estava num contexto de amadurecimento e de aproximação das pessoas com toda a parte de ecossistema de desenvolvimento de software. Em paralelo,
evolução também dos modelos de banco de dados, né? Eu falei de Access, que foi um banco de dados também que foi bastante utilizado para diversos cenários, tá? Hoje a gente ouve falar muito pouco, mas se você conversar com pessoas de outras épocas, possivelmente já trabalhou, tá? Mas não importa o modelo de banco de dados. O importante é você entender que essa convivência, tá, já vem de longos anos, só que ao longo do caminho, baseado nas minhas análises, e nós não tínhamos uma abordagem amadurecida, né, dessa separação de responsabilidade. E obviamente, assim, interesses da indústria, né, ao longo dos anos, e cada indústria, seja de software, seja indústria de banco de dados, vai ganhando seu espaço no mercado, tá? Houve um modelo comercial, vamos dizer assim, de vender, tá, a abordagem de persistência de dados, que é a abordagem do banco de dados, como uma das camadas de aplicação. E aí começou uma história dolorida, tá? Por quê? A gente não tinha efetivamente um amadurecimento de um modelo de orientação a objetos, tá? Então, entendia-se que um modelo de camada, um modelo de separação, ou melhor, foi vendido nessa época, né, que era uma camada de banco de dados. Obviamente, os fornecedores de banco de dados estavam felizes demais, né, porque estava trazendo mais uso para o banco de dados. E aí, dessa forma, eles começaram a trazer mais recursos, de forma com que você começou a contaminar o banco de dados com inteligência de negócio. E esse, para mim, é um dos grandes erros na história, que vem se perseguindo ao longo dos anos, porque algumas gerações foram nascendo já com esse ambiente, né? E esse ambiente ele vai se propagando, tá? Só que, paralelamente, o nosso ecossistema de desenvolvimento de software ele vai ganhando maturidade. E aí é o ponto que você precisa entender, tá? De um lado, a gente tem a evolução dos modelos de banco de dados, com N ramificações até o modelo que nós temos hoje, que é outro ponto também importante de discussão e que pode ser fruto de outros bate-papos, até convidando pessoas especializadas dentro do contexto, tá, de banco de dados. Mas voltando para essa evolução, de um lado nós estávamos com o banco de dados, do outro lado nós tínhamos a evolução das aplicações, né? E aí foi um pleno processo de transformação, tá? Por que isso é importante você entender? Os fornecedores de banco de dados queriam vender cada vez mais banco de dados, não importava o motivo, tá? Teve época que um fornecedor de banco de dados desenvolveu uma solução que eu fui 100% contra ainda já naquela época, de escrever a aplicação dentro do banco de dados. Eu não vou nem entrar em detalhes disso, mas assim, a coisa muito estranha, né? Já era naquela época, tá? E aí, com esse processo de evolução, nós construímos uma visão de arquitetura de aplicação ao longo desse processo, com ampla separação de responsabilidade, com um olhar para simplificar a manutenção, com um olhar para desacoplamento, com um olhar para testabilidade, porque a velocidade com que o mercado passava a adotar a tecnologia, tá? Não era simplesmente mais uma única pessoa que iria usar, um único departamento que iria usar a sua aplicação, e isso já estava sofrendo essa pressão naquela época, tá? As dores, né, pela manutenção e evolução do software seguiam juntos. Então, o mercado de software passou a evoluir também rapidamente, né? E buscar o quê? Estruturar. Eu vivi toda essa onda, tá? Que eu estou conversando com vocês. Eu tive muitos problemas em aplicações, para poder conversar com vocês também. E eu sei muito bem como essas peças, né, foram se moldando ao longo dos anos. E durante muitos anos eu venho provocando justamente essa discussão, tá? Já publiquei artigos, vídeos e converso todos os dias sobre isso, tá? Que é o desacoplamento do que é persistência do que é aplicação. Por quê? Nós temos ciclos de vidas diferentes, tá? E é muito mais fácil
você manter, evoluir e escalar a sua aplicação. Então, esse é o ponto-chave. E muitas empresas, muitos profissionais começaram a contaminar o banco de dados baseado em informações fornecidas na época, tá? Que contaminou algumas gerações, tá? Para trazer inteligência de negócio para o banco de dados. Então, o banco de dados, naquela época, era no desenho como uma camada da sua aplicação, tá? Hoje, nós olhamos o banco de dados como um modelo de persistência, tá? Inclusive cross, né? Não precisa ter um relacionamento efetivo com um único provedor de persistência, né? Então, a gente fala bastante hoje em abordagens poliglotas dentro de uma mesma estratégia, ou seja, busque atender o seu negócio independente da visão de persistência. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessa contaminação, tá? Eu faço uma pergunta a vocês que já têm uma maior experiência em desenvolvimento de software. Quantos de vocês não começou o desenvolvimento do seu software pelo modelo de banco de dados? É aquele momento que você poderia dar uma pausa agora, pedir 1 minuto de silêncio, tá? E aguardar todos confirmarem. Então, isso é uma realidade, é um problema histórico, né? Muitos projetos começaram, e projetos que você está, inclusive, entrando agora para dar manutenção, começaram por um modelo de persistência e não por um problema de negócio. É incrível isso. E eu venho estudando isso ao longo de longos anos, em muitos projetos de todos os tamanhos que vocês possam imaginar. Então eu posso conversar com você por experiência própria, prática, do estudo que eu tenho feito na indústria de desenvolvimento de software, tá? Então, todos esses projetos que começaram com uma abordagem onde você primeiro modela o banco e faz o software para atender o banco, tá? É bem assim que resulta. No mínimo, você deixa de atender o negócio porque o banco não contempla. Você já falou isso em algum momento? Eu conheço pessoas que já falaram, tá? Inclusive, eu já vivi e já falei isso. Até o ponto que eu comecei a analisar esse processo e falei, não, isso não está certo. Não está certo. E aí, esse movimento, ele foi se propagando de várias formas ao longo dos anos. Tá aí o fato que hoje nós temos um reflexo negativo muito grande, tá? Muito grande. Criou-se uma religião em torno do modelo de persistência, né? Veja que eu estou trocando a palavra banco de dados por modelo de persistência. E isso trouxe enormes problemas em todas as direções, tá? Quando eu pego uma inteligência de negócio, que é uma inteligência da minha aplicação, coloco dentro de um motor pesado de banco de dados, eu estou gastando tempo, né, de processamento para persistir uma informação relevante ao negócio, para processar uma regra que eu posso escalar facilmente dentro da minha estratégia de aplicação, que eu posso escrever um código estruturado na minha aplicação. Já teve cenários que eu olhei um bloco, sei lá, de uma história procedura, tinha mais de 5.000 linhas. É impossível você dar manutenção, tá? Então, pensa na nova realidade que nós estamos. Como evoluir o seu software, né? Como garantir a qualidade, como ter escalabilidade, porque isso traz um gargalo. Foi uma abordagem que talvez até no modelo relacional atendeu um contexto de uma época, mas houve um exagero muito grande em cima dessa abordagem, tá? E aí, voltando ao contexto de arquitetura de software, nós passamos ao longo desses anos, tá? Não foram poucos anos, a evoluir não somente as tecnologias, isso é super importante, mas também as práticas, as estratégias de desenvolvimento de software, a efetivamente avançar após a abordagem de orientação ao objeto,
a começar a adotar práticas mais profundas de arquitetura, práticas mais profundas de organização de código, desde quando a gente começa a discutir um domínio, evolução de modelos de discussão como o Domain Driven Design, representação disso, né, de forma desacoplada dentro da estratégia do seu software. Para quê? Para que você tenha previsibilidade, para que você tenha manutenabilidade. Quantas empresas hoje não conseguem pagar sequer o débito técnico dos projetos, né? Quanto mais evoluir, quanto mais sustentar a operação, porque não escala. São diversos problemas juntos, tá? Mas eu estou fazendo um juntado de todas essas coisas para você aterrissar e tentar capturar algum insight, seja o momento que você esteja, tá? Se você também viveu essa época ou se você está chegando agora e precisa entrar meio que no radar da evolução para conseguir conversar com outras pessoas que não atravessaram a barreira, tá? E estão criando resistência na transição. Então, a gente precisa ajudar todo mundo nesse processo. E aí, voltando para a modelagem da minha aplicação, quantas vezes, em algum momento da sua vida, você não olhou para um modelo de banco de dados e a partir desse modelo determinou o seu software? Isso para mim, quando eu parei para analisar isso, eu falei assim, não estou acreditando, né? E isso leva, e já levou milhares e milhares de pessoas desenvolvendo software a não implementar um determinado negócio porque o meu banco não atende, porque o meu modelo não permite. Isso é muito engraçado. E aí quando você para refletir, você olha o tamanho do problema e o quanto isso veio, né, se propagando ao longo dos anos e vem comprometendo o futuro, né, dessas aplicações, o futuro das empresas, o futuro das pessoas, porque quando a gente fala em desenvolvimento de software, a gente não está falando somente em tecnologia, tá? A gente está falando em pessoas. São pessoas, vocês, que constroem, né, essa tecnologia. São pessoas que vão usar, são fornecedores que vão usar, são os colaboradores da empresa que vai usar o software, tá? Então, estamos falando que toda empresa é uma empresa de software. Estamos falando de transformação digital. Estamos falando de uma dinâmica onde a agilidade da inovação vai determinar o futuro do seu negócio. Estamos falando de um momento onde o seu cliente conhece o que é performance. Há 25 anos atrás, eu acho que você poderia determinar a performance. Hoje não. Hoje, se você não oferecer uma experiência de presença digital com qualidade para o seu cliente vai para outra aba do navegador, vai para o outro aplicativo e não volta. Eu acho que é até pior, ele vai não recomendar o seu negócio. Ou, se você não consegue entregar essa experiência, não vai existir espaço para você evoluir e entregar novas experiências do negócio, né? Porque a sua empresa agora também é medida pelo seu potencial tecnológico. Então, são muitos fatores que colaboram para fortalecer essa discussão e esse entendimento, tá, do que é estratégia de software, do que é persistência. Então, é um ponto muito importante. Muitas empresas já romperam esse processo, porém, a quantidade de empresas e profissionais presos ainda é muito grande. E é o maior número, tá? Mas quando você olha para uma empresa de sucesso hoje, você vai observar que essas discussões já foram superadas, ou pelo menos parte delas. Portanto, é muito importante você estar sempre olhando para o seu ecossistema e definindo as devidas responsabilidades. Então, essa evolução ela vem acontecendo continuamente, tá? O próprio modelo de persistência de banco de dados evoluiu bastante. Então, hoje a gente tem N abordagens, né? Relacional, não relacional, enfim, diversos modelos justamente para atender uma nova dinâmica de negócio. Mas são modelos de persistência, não são modelos de aplicação. E o maior erro da história
foi os profissionais permitirem, né, as empresas de banco de dados camuflarem a ida de inteligência de negócio para dentro dos bancos de dados. Então, isso nos trouxe problemas sérios durante anos. Estamos trabalhando até hoje, tá, para romper essa barreira, e ela custou muito caro e está paralisando as empresas. Se você olhar, onde está o gargalo? Qual o primeiro ponto de parada dos negócios? Qual a dificuldade de evolução? Tá? Então, se a gente não trabalhar numa estratégia de aplicação que garanta princípios fundamentais de estruturação do seu software, e olhando para esses critérios que eu coloquei para vocês, tá? Desde critérios de qualidade, critérios de escalabilidade, critérios também de segurança, critérios de testabilidade, vocês vão produzir software que vocês não vão conseguir evoluir, tá? Só que vocês não vão ter tempo para ficar consertando, porque a dinâmica do mercado é outra. Daí o fato de refletirmos tanto sobre esse movimento de transformação digital. As empresas estão conectadas, o mercado está conectado, os clientes estão conectados. Localmente, globalmente. Hoje você compra coisas em qualquer lugar. Hoje você tem concorrente de qualquer lugar. Então, a tecnologia aproximou as empresas, aproximou as pessoas. Empresas pequenas conseguem competir como empresas grandes. Então, rompendo essa barreira que você não deve começar a modelagem, tá, do seu negócio pelo desenho do banco de dados, você já atravessou grande parte desse abismo. Partindo do princípio que você não coloca mais nenhuma regra de negócio dentro do banco de dados e escreve regra de negócio como ela tem que ser escrita, faça uma jornada de negócio e escreva de forma desacoplada, e eu recomendo você usar Domain Driven Design para estruturar a sua regra de negócio, tá? Quando chegar o momento de ter uma persistência, você promove a persistência. Mas o banco de dados para vocês é irrelevante. O banco de dados para vocês é irrelevante. Vocês vão usar o modelo de persistência que desejar, tá? Mas olhem sempre com uma abordagem de persistência. Isso vai ajudar vocês a ter um foco total na estratégia de desenvolvimento de software. E isso vai ajudar a elevar o nível dos seus projetos. Então, falando sobre essa transição necessária, eu lembro de muitas discussões quando nós começamos a falar de modelos de ORM, que é a junção de um modelo de persistência com um modelo de orientação ao objeto, onde eu deixo de olhar para o meu modelo de persistência e olho tudo como orientação ao objeto, tá? Eu estava há muitos anos atrás em um cliente e estávamos visitando a empresa, tá? Uma empresa grande, com muitos setores, isso é bem interessante. E em determinado momento entramos numa área que era a área onde tinham pessoas que escreviam queries para fazer consultas no banco de dados. Tinham mais de 100 desenvolvedores, algo assim. E tinham umas 6 a 10 pessoas que cuidavam das queries. Olha para isso, vai vendo. Cuidavam das queries, né? E eu entrei nessa sala, a pessoa estava me apresentando a empresa e essas pessoas que estavam lá não me conheciam, tá? E eles estavam numa espécie de um motim, tá? E aí o motivo desse motim era, olha, eu passei lá na área de desenvolvimento e estão falando que não vão precisar mais fazer queries. Eles estão usando uma abordagem de ORM que faz a integração com o banco de dados e não precisa da gente fazer query. Vocês não têm ideia o que estava acontecendo lá embaixo. Ia ter a revolução do motim de fazer query de banco de dados, né?
Só para vocês verem assim como a história se propagou durante anos. E é engraçado essas coisas, né? Acabou, Ramon, banco de dados? Acabou não. Eu acho que ganhou novos objetivos. Os profissionais, inclusive, que evoluíram, estão liderando profundas discussões de data science e assuntos relacionados, coletando persistências de várias fontes e modelos, tá? E consolidando algoritmos de inteligência artificial. Enquanto nós estamos cuidando para que as aplicações se conectem, né, com os nossos clientes, oferecendo uma melhor experiência, que também envolve performance, também envolve qualidade. Você precisa simplificar a manutenção, você precisa ter agilidade. Quando entra-se uma discussão, por exemplo, que já completou 10 anos de microservices, tá? Não é novidade, isso é novidade para você. Você precisa acelerar o que você está lendo, o que você está estudando. Quando entra uma discussão dessa, significa que nós estamos discutindo em organizar mais ainda o nosso negócio em grupos, em contextos de negócio, para que eu consiga atender de forma individual cada vez mais. E aí o meu modelo de persistência passou por mais uma ruptura na história, né? Aquele serviço passou a ter um modelo de persistência dedicado. E isso tem um objetivo muito forte, tá? Tem o objetivo de garantir a performance para aquele contexto de negócio, garantir a manutenabilidade da aplicação para aquele contexto de negócio e garantir que aquele modelo de persistência é dedicado àquele negócio. Por quê? Inúmeras vezes, e eu desafio vocês hoje, você deixou de implementar uma determinada feature para não quebrar uma outra área. Quantas vezes você fez isso? Quantas? Tá? Ou quantas vezes você fez e quebrou? Inverte o fluxo também. Então, só para vocês entenderem assim, como as discussões e padrões e estratégias estão evoluindo, tá? E ao mesmo tempo também estão conectados. Então, junto com essa evolução tecnológica, eu vou até trocar. Eu vou trocar a palavra evolução pela palavra revolução. Eu sou muito grato, tá? Assim, a felicidade minha é enorme de ficar empolgado ao falar com vocês. Sabe por quê? Porque eu vivi intensamente isso, tá? Não somente em um projeto, mas em diversos projetos e de forma simultânea ao longo desses anos. O fato de trabalhar até numa área de consultoria nos últimos 15 anos me deu essa oportunidade maravilhosa de poder olhar para vários projetos, identificar vários problemas, identificar causas comuns de problemas e atuar para resolver e construir experiências para trazer aqui para conversar com vocês, tá? Então, isso para mim foi muito valioso. Essa revolução, para quem chega hoje e já entra no projeto num estágio à frente, é maravilhoso, porque você já tem uma série de experiências construídas e resolvidas. Porém, quando você entra num projeto legado, vai fazer uma transição, aí entra muitas dificuldades. E uma delas é o fruto desse bate-papo, que eu já tratei esse tema diversas vezes. E ele continua sobrevivendo. Por quê? Porque ainda existe pessoas que não entenderam que o mundo mudou. Não entenderam que o mundo está conectado. Não entenderam que o nível de agilidade hoje é 1000x em relação ao passado, que você poderia esperar 5 anos para lançar uma nova versão. Agora a gente mantém atualizado em tempo real. A gente atualiza em produção. Vocês estão entendendo essa nova realidade? Nós temos que nos preparar para atualizar. Nós temos tecnologia de software para isso, nós temos tecnologia de infraestrutura para isso. Nós estamos falando de um mundo totalmente cloud native, tá? Eu consigo, inclusive, rodar 2 versões da minha aplicação
no ambiente produtivo e direcionar o tráfego. Você acha que eu tenho que ficar amarrado a um modelo de persistência e não atender a evolução do meu negócio e não inovar? Em que mundo você quer estar? Do legado ou da transformação? Porque o grande desafio hoje das empresas é equilibrar a sua sobrevivência atual para conseguir fazer a sua transformação. Porque as empresas novas, que já nascem sem esse background legado, elas conseguem inovar mais rápido. No final do dia, o acesso à tecnologia está disponível para todos. Seja empresa pequena, média, grande, muito grande. A nova competição é outra. Nós temos acesso a tudo. Se eu voltar agora lá atrás do passado, você não conseguiria competir. Hoje você abre uma empresa agora na sua casa e consegue. Então, essa é a nova jornada, é o novo desafio. E o maior desafio de todos eles é desapegar, por incrível que pareça. Eu passo o meu dia todo conversando nas empresas, provocando as pessoas para que elas se desapeguem. Eliminem crenças limitantes, olhem para novos horizontes, porque os desafios são outros. As fórmulas que foram moldadas no passado não evoluíram. Você precisa agora de novas estratégias. E isso é o ciclo, tá? Isso é o ciclo de evolução do mercado, é o ciclo de evolução da tecnologia. A maturidade, ela hoje está enorme. Como eu falei para vocês, nós tivemos revolução em todo o processo, inclusive na infraestrutura onde nós vamos executar nossas aplicações. Então, não importa se você vai atender 10 clientes ou 1 bilhão, você tem tecnologia para atender. E se você começa o seu projeto hoje estruturado, você vai atender 10, pagando o mínimo possível, e vai atender 1 bilhão com o melhor custo-benefício e de forma acessível ao seu negócio. Mas isso só vai ser possível se você estruturar a sua jornada, tá? Esse é o ponto-chave. Tal fato que, quando você olha para uma empresa que está engargalada com o processo e você para analisar, você vai parar no meio desse banco de dados. Você vai parar no meio de regras de negócio contaminadas em todos os lugares. Você não consegue ter uma estratégia. Aí você tem que entrar com um processo de desidratação, higienização e reescrita. Esse é o processo. É fácil? Não é fácil. Mas é necessário. Faz parte da evolução. Só que tem que evoluir, tem que querer. E se continuar na resistência, é simples. Vai ser atropelado. A empresa vai ser atropelada. O profissional vai ser atropelado. Porque o mercado só respeita inovação. É simples, tá? Então, nós precisamos oferecer novas respostas. A TI tem que mudar. Então, se você é um profissional que atua no mercado de tecnologia, você precisa entender quais são os objetivos de negócio. E se você já tem uma larga experiência no processo, você precisa entender onde você precisa melhorar. Não se prenda a crenças limitantes. Isso pode prejudicar a sua jornada profissional também. Vai prejudicar a jornada do negócio. E onde está acontecendo o conflito? Com as empresas que não conseguem mais se posicionar e repetem o mesmo processo. Essa fórmula não funciona mais. E aí você tem pessoas novas do mercado que já não dependem mais desses paradigmas. E aí começam novos conflitos. Essas pessoas, elas não vão querer voltar no tempo. Não acreditem nisso. E esse é um dos pontos que eu mais recebo. É bem interessante isso. Por quê? Porque essas pessoas já foram preparadas para um novo momento. Então, já olham para um novo modelo de arquitetura de aplicação. Já olham para um novo modelo
de projetos baseados em nuvem. Então, tudo isso provoca também mudanças. Tem empresas que já não conseguem mais contratar profissionais, porque os profissionais querem trabalhar alinhados com a evolução tecnológica e não com o passado. Então, é uma transição que é difícil, eu sei disso, mas eu estou aqui junto com vocês, trazendo provocações, escutando feedback, para a gente conseguir evoluir juntos, tá? É uma jornada que eu tenho feito durante muitos anos e, felizmente, depois de muito tempo, a prática, o novo mercado tem mostrado o quanto é importante todo esse trabalho que eu venho feito ao longo dos anos. Se você pesquisar, você vai encontrar quantas discussões eu venho provocando sobre isso. E mesmo assim eu estou aqui hoje conversando com vocês, trazendo o mesmo tema, trazendo um histórico para vocês contextualizar e alertando para a importância, principalmente, de pensar diferente. De romper aquelas crenças e até aquele caminho que aconteceu em determinado momento. Aqui eu não estou nem mais questionando se teve sucesso, se não teve sucesso, mas sim que os desafios agora são outros e nós precisamos olhar para a nossa estratégia com uma nova abordagem que traga outros retornos, que te coloque competitivo profissionalmente e como negócio competitivo, porque senão a sua empresa não vai ser competitiva, não vai atender os clientes estão chegando e as empresas não estão conseguindo atender. Isso para mim é uma discussão inadmissível. Então, na hora de você entender que cloud não faz mágica também. Se vocês não sabem, o grande gargalo do movimento ainda de adoção de cloud são as aplicações. Tal fato que eu tenho trabalhado bastante nessas discussões, nas bases, para que os projetos já sejam materializados com uma estratégia cloud native. E mesmo começando ainda nos ambientes internos, para quê? Para que vocês consigam usufruir os principais benefícios de uma estratégia de cloud. Mais do que ser escalável, mas usufruir os melhores benefícios e inclusive ter portabilidade entre provedores de nuvem, que é uma outra discussão também bastante interessante e relevante para quem está envolvido em discussões de arquitetura e estratégia de software. Eu estou no e-mail ramondurais@2pc.software. Você pode mandar sugestões, entrar em contato, discutir esse e outros temas. Eu estou à disposição para a gente conversar, tá? Eu adoro conversar sobre isso. É um momento sempre de reflexão e é um momento também de provocar essa discussão que eu aprendo também, porque eu recebo muitas informações de vocês e eu agradeço intensamente. Participo dessas discussões em loco com os clientes, tá? Isso para mim é assim muito relevante, porque você aprende, discute e ajuda a transformar junto. E numa continuidade do nosso ciclo de evolução, olhando para esse novo contexto de entrega e de experiência para os nossos clientes, de agilidade, né? E principalmente de alta performance, lembra que eu falei com vocês sobre persistência? Tá? Não necessariamente a minha aplicação ela tem que estar conectada full time com o seu modelo de persistência. Isso é outra ruptura da história. Quantas aplicações eu auditei ao longo desses anos que praticamente estavam naquele modelo client-server, mesmo na web, tá? Onde se conectava com o banco e o banco era a vida. Para trazer um campo na tela, faz um select completo da base toda, traz 1 milhão de registros para mostrar tá? Então, o tamanho desses paradigmas é enorme e a gente tem que trabalhar efetivamente para poder resolver. E aí,
o ponto-chave desse eixo de mudança é justamente você garantir a estruturação das suas regras de negócio dentro do seu contexto de aplicação. E se você trabalhar numa estrutura de microserviços, você vai decompor isso conforme os contextos de negócio. E cada contexto de negócio vai ter o relacionamento com a sua persistência dedicada àquele modelo de negócio. Quando você vai entrar no cenário de mais alta performance, você vai começar a adotar outras estratégias complementares e uma delas, obviamente, é ter uma abordagem de cache. Então, a gente hoje trata muitos princípios de sistemas distribuídos e uma abordagem de cache também distribuído vai te ajudar a aguentar o alto movimento, o alto tráfego, né, de acesso às suas aplicações. Por quê? Não necessariamente você precisa interagir a todo momento com o seu modelo de persistência. Se você tem uma informação que ela não mudou naquele momento, você pode retornar ela de um outro lugar, como um cache, que vai ter uma informação formatada e muitas vezes em memória para entregar para você no menor tempo possível. Então, é muito importante você olhar para o seu modelo de aplicação e deixar ele completamente desacoplado de qualquer relacionamento direto com o seu modelo de banco de dados. Quando você vai discutir alta performance, implementações de cache são fundamentais dentro da sua estratégia. Outro paradigma muito grande que eu participo nas discussões é quando você está num cenário monolítico, você tem uma transação de um processo em um único lugar. Mas quando você entra no modelo de sistema distribuído, com vários microservices atuando, inclusive com modelos de persistência diferentes, como você orquestra uma transação distribuída? Então, existem abordagens para isso, tá? Não é o objetivo de discutir isso agora, mas é só para te tranquilizar que essa questão também é resolvida, usando padrões e de forma desacoplada do seu modelo de persistência. Mas, ao longo desses anos, nós começamos a adotar outras estratégias dentro do modelo de aplicação que trazem um enorme valor para o negócio, tanto do ponto de vista de escalabilidade, quanto do ponto de vista de informação em real time do negócio, que é o modelo de arquitetura que nós chamamos de Event Driven. Então, quando você adota um modelo de eventos, você vai comunicar a quem tiver interesse um fato que aconteceu no negócio. Esse fato pode ser um determinado cliente com um produto no carrinho de compras lá no seu e-commerce. E eu posso ter um outro motor paralelo, independente das suas aplicações, independente do seu modelo de persistência, consumindo essa informação e tomando decisões em real time, inclusive conectando um motor de inteligência artificial, que eu posso perceber um cenário de desistência e fazer uma ação rápida para converter, porque o cliente está naquele momento da compra. Eu posso ter vários clientes ao mesmo tempo fazendo aquele comportamento e perceber aquela anomalia no meu processo de negócio e tomar uma decisão. Então se preparem para o novo mundo. Então percebam quando eu falo de persistência e não banco de dados. É para desacoplar a forma de pensar também. Então, já existe abordagens de discussões que eu vou trazer em um próximo momento, onde contextos usam essa informação desses eventos como persistência. Porque se eu tenho todos os fatos que aconteceram, eu consigo saber o que está acontecendo. Então, isso leva você a entender que tudo evoluiu. Até a infraestrutura virou código
Eu consigo programar o que eu preciso dos meus serviços no meu ambiente produtivo? Então, esse é o momento de reflexão para todos vocês. E desapeguem de bancos de dados. Se você está desenvolvendo uma estratégia de software, a primeira regra é desapega de banco de dados. Entenda que tipo de cenário de negócio você vai resolver. E, eventualmente, baseado no modelo de negócio, você vai discutir abordagem de persistência. E a depender do modelo de negócio, da volumetria, você vai complementar com abordagens também de cache. E naturalmente, nesse novo momento do mercado, você vai trabalhar com modelo de eventos, porque o seu negócio demanda. E você vai ter decisões em real time do seu negócio. Isso vai tornar o seu negócio ágil, competitivo, para que você converta mais, né? Para que você ofereça uma experiência diferenciada para os clientes que vão consumir os serviços. Então, é muito importante vocês entrarem na discussão de negócio e quando vocês materializarem a sua estratégia, entenderem que vocês precisam organizar a estratégia e como vão desacoplar as suas regras de negócio para depois tomar decisões de persistência. E não o contrário. Há 25, 30 anos atrás, você já sairia de uma discussão de negócio com um modelo de banco de dados pronto. Hoje você sai com um modelo de negócio e continua com o modelo de negócio. Então é essa a reflexão que eu quero deixar com vocês. Muito obrigado pela presença, é um enorme prazer estar aqui sempre com vocês discutindo temas. Então compartilhem, tá? Participa conosco em todos os canais, seja pelo podcast, seja pelo YouTube, Telegram, me marca lá no LinkedIn. É um enorme prazer discutir estratégia de software, compartilhar com vocês experiências direto da trincheira, experiências que eu estou vivendo todos os dias e que eu venho vivendo essas experiências diariamente em diversos projetos. Então, eu vivo a prática e estou aqui compartilhando com vocês para que a gente consiga evoluir os nossos projetos de software. Procure sempre atuar como um agente de transformação. Lembre-se sempre disso, agente de transformação. Você é uma pessoa que vai ajudar a conduzir a transformação. Entenda o negócio e conecte a sua estratégia de software. Até a próxima.